A partir de agora, vamos trazer um destaque todo especial. Você sabe que nós temos uma missão aqui no Sagres em Tom Maior, que são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são disponibilizados, que foram elaborados pela ONU. E a partir desses 2 pontos, que é da erradicação da pobreza e também da redução das desigualdades, aqui no nosso país e também no estado de Goiás, para quem nos acompanha em Goiás, nós temos um trabalho muito legal que é feito pela CUFA, que é a Central Única das Favelas. O Brasil é um dos países mais atingidos pela pandemia da Covid-19. E se já não bastasse o caos sanitário, problema de saúde, o país também tem sido duramente afetado por desemprego elevado e alta nos preços, o que tem causado fome. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria inclusive com a CUFA, mostra que, preste atenção nesse detalhe, 80%, isso mesmo, 80% das famílias moradoras em favelas, em comunidades, estão vivendo de apoio e através de doações. E vamos saber um pouquinho sobre essa situação, o que a CUFA, por exemplo, está fazendo, o que você pode fazer. Está conosco o presidente da Central Única de Favelas, o Breno Cardoso. É uma satisfação recebê-lo aqui no Sistema Sagres. Tudo bem, Breno? Tudo bem, um grande abraço. Um abraço a todos aí, os telespectadores e ouvintes do Sistema Sagres, né, que está pela TV, está pelo rádio, está também pelo YouTube. Um grande abraço a todos, à disposição, e obrigado pelo espaço aí para a gente falar um pouco desse tema tão importante, que é o enfrentamento à fome, né? Um problema caótico que o nosso país vive hoje, não é diferente no estado de Goiás. Começando da definição, o que faz a Central Única das Favelas? Breno. A CUFA é uma instituição que trabalha com as populações das favelas, periferias, comunidades de todo o Brasil. Estamos nos 26 estados, mais o Distrito Federal, e o objetivo principal sempre foi fazer com que essas populações fossem fortalecidas, empoderadas e assumissem o protagonismo ao invés de ficarem na situação de carência. E isso a gente sempre desenvolveu através de ferramentas como o esporte, a educação, a cultura e a cidadania, no que diz respeito à profissionalização, a fomentar a economia solidária, criativa e participativa nessa cadeia produtiva, que muitos deles são os moradores das periferias e das favelas. Porém, quando a gente encontra uma situação de pandemia, um caos sanitário, de saúde e também econômico, a gente sabe que essas populações, elas acabam sendo as primeiras e as mais atingidas. E a CUFA, ela é uma instituição que trabalha diferentemente do sistema convencional de instituições. O sistema convencional é uma instituição que está dentro de um espaço físico, e ali ela atende 100, 200 pessoas de acordo com a sua capacidade, mas aquele ali é o público máximo que ela trabalha. Mas a CUFA não, a CUFA trabalha com lideranças comunitárias, então ela é uma instituição de rua, né, que trabalha, embora ela tenha também o espaço físico, mas ela prioritariamente é uma instituição de rua que trabalha com lideranças comunitárias, e essas lideranças conseguem identificar na ponta quem são aqueles que realmente estão precisando ali de um trabalho social, que nesse momento a gente acabou se focando no enfrentamento à fome, uma vez que a gente já acabou de dizer, você levantou dados aí do Locomotiva, que 8 a cada 10 famílias moradoras das periferias estão dependendo de doações para fazerem as suas alimentações diárias. Breno, temos mais de um ano das medidas restritivas, o que acabou afetando, por exemplo, às vezes os trabalhadores informais que estão tendo que deixar efetivamente de realizar as suas atividades. Nesse mapeamento que foi feito, o que você percebe que mudou de março de 2020 para cá? Qual é a realidade? Quando vocês chegam nas comunidades, o que vocês encontram, o que vocês têm deparado, a CUFA? Então, a gente se depara com a realidade dessas comunidades. Hoje a CUFA está em 154 bairros de periferias em Goiânia, em Aparecida mais 47, em Anápolis mais 28.
e estabelecida em 32 cidades do estado de Goiás, sempre com esse princípio de trabalhar com essas populações nos bairros de periferia, com lideranças locais que vivem ali aquela realidade. Então, eu vou te dar um dado aqui. 52% dessas populações que moram na periferia são trabalhadores informais e autônomos, né? Que são aqueles que a linguagem da favela é o seguinte: trabalha de manhã para poder comer à noite. Ou seja, são aqueles que não têm reserva. Eles dependem do seu trabalho diário para que eles possam ter ali o seu meio de renda e ali eles consigam tirar o seu sustento diário de cada dia. Quando a gente está hoje com mais de um ano de pandemia e enfrentando uma situação onde a gente tem que se deparar com medidas restritivas, essas pessoas elas são diretamente atingidas, porque aquela manicure que ia na casa de alguém para poder fazer ali a unha, o seu trabalho, a partir daquele momento não pode mais. Aquela diarista, muitas vezes, até pelo fato do isolamento, também começa a ser dispensada do seu trabalho. E assim, o vendedor de água ou a boleira, e assim por diante, vão cada vez mais fazendo com que as suas atividades do dia a dia sejam prejudicadas, e assim também a sua renda. E com isso, o que acontece? A gente começa a ir para o final do ano de 2020, depois de meses de pandemia, e começa a ter uma esperança de que 2021 seria diferente, né? Porque vem a vacina, né? E a gente começa a fazer planos na virada do ano, para o ano seguinte, só que a gente começa a descobrir que dentro desse alçapão tinha outros buracos, como, por exemplo, a gente começa a enfrentar outras variantes desse vírus e ainda mais contagiante, e com isso vem o colapso do sistema de saúde, vem o fim do auxílio emergencial, que agora voltou, mas com valor bem menor do que era antes, e vem também uma diminuição nas doações, que antes existia um boom de doações, porque a sociedade civil se deparou com uma situação nova, né? Que é uma situação de pandemia, onde todo mundo queria fazer alguma coisa, mas depois, com o avançar e o problema não acaba, diminuiu-se as doações, findou-se o auxílio emergencial, como eu disse, voltando num valor menor, e ainda a gente tem um colapso do sistema de saúde, né, que ainda bem que a gente começa a diminuir os índices, né, de ocupação da UTI, mas tudo isso juntado, mais uma vez, afeta essas populações, que ainda tem um outro fator. O fato das aulas remotas, né, fez com que os filhos dessa... Nós tivemos um problema com o sinal com o Breno Cardoso, já vamos restabelecer. Ele é o presidente da CUFA, Central Única das Favelas, está nos atendendo ao vivo aqui no Sistema Sagres, falando dessas ações que estão sendo desenvolvidas em meio à pandemia. Nós tivemos uma interrupção do seu sinal. Continue, por favor, Breno, por gentileza. Tá ótimo. Então tá. Vamos lá. Eu estava dizendo que um outro fator que faz com que essa sistemática da fome ela aumente de uma maneira bem considerável é que os filhos dessas mães das periferias, agora com as aulas remotas, tiveram que decidir entre continuar trabalhando ou ficar com os seus filhos em casa. Os seus filhos, muitas vezes, iam para as aulas não só pelo estudo, mas também pelo alimento, a merenda escolar. E agora, esses filhos voltam para casa, não tem merenda escolar, essa mulher não pode trabalhar, exercer sua atividade para ficar com os seus filhos, e uma vez que ele não tem a merenda, de algum lugar tem que tirar essa alimentação. Então, a gente tem casos de mães que estão deixando de fazer, por exemplo, de almoçar para só jantar, para que os seus filhos não fiquem sem fazer suas refeições diárias. Então, é uma situação complicada, caótica, e que precisa, não tem como, de uma união de todos, responsabilidade social, de todos os meios, para que a gente consiga, de alguma maneira ou de outra, fazer algo por essas populações que são a cadeia produtiva do país. Não é possível o país continuar
se não olhar para a cadeia produtiva, porque você falou dos trabalhadores informais, a gente conversou aqui. E os formais? Quem são os trabalhadores formais moradores das periferias? São aqueles que fazem com que os serviços essenciais continuem. Porque o atendente do hospital, né, e a gente está aí com as problemáticas dos hospitais lotados, o atendente do hospital, ele é um morador da periferia. O caixa do supermercado e o estoquista do supermercado, para que todo mundo possa ter comida em casa e fazer suas compras, são moradores da periferia. Para que a gente possa estar home office, em casa trabalhando, quem é que leva a comida lá é o motorista, aliás, o Entregador. que dirige o entregador do delivery, que também mora na periferia. É o que falaria o Breno Cardoso. Nós tivemos mais uma queda, mais uma interrupção no sinal. Inclusive, já estamos até nos encaminhando aqui para o fim da entrevista, mas eu quero, antes efetivamente de despedir do Breno, agora há pouco eu estava aqui acessando pelo Instagram, o Instagram aqui da CUFA, que é a Central Única das Favelas. No Instagram da Central Única das Favelas, se você nesse momento tem a possibilidade de acompanhar aí pelo Instagram, tem várias ações muito legais. Eu já acompanho o trabalho que a CUFA desenvolve. A CUFA ela tem várias parcerias por exemplo, com o esporte, várias ações desenvolvidas, sobretudo lá em parceria com o Goiás Esporte Clube. Então, se você ainda não conhece o trabalho da CUFA, que é a Central Única das Favelas, conheça através do Instagram, o Instagram da Central Única das Favelas. E esse detalhe chama bastante atenção, que foi o que motivou aqui o início da entrevista. 80% das famílias moradoras em favelas estão vivendo com apoio de doações. E para a gente finalizar, Breno, nós tivemos mais uma queda aqui do sinal. Como é que quem está te ouvindo agora, quem está te assistindo, e sentiu aí no coração, olha, eu quero auxiliar, como é que eu posso efetivamente doar, como é que eu posso colaborar com o trabalho da CUFA? Como que as pessoas podem colaborar com vocês, hein, Breno? E o Instagram é uma maneira das pessoas poderem conhecer um pouco o trabalho. E um outro meio, inclusive para fazer doação, é acessar o site da CUFA Goiás. O site é www.cufago.com.br. Muito fácil. cufago.com.br. Se você entrar lá, você vai acessar a ação humanitária Mães da Favela. A gente está falando aí sobre as mães, né? A CUFA sempre utilizou as mães como uma maneira de chegar a todo o núcleo familiar, porque as mães são aquelas que, no final das contas, são elas que seguram as pontas, e muitas dessas das periferias são arrimo da família, é aquela que segura mesmo na prática. Então, essa ação humanitária é voltada para as mães das favelas, para que essas mães possam ser atendidas. E a gente faz isso através da distribuição de alimentos e também da distribuição de renda. Por exemplo, no Dia das Mães, aqui em Goiás, a gente atendeu, sábado e domingo, 53 mil mães com alimentos e também com vale-refeição. Vale-refeição é uma maneira de democratizar a escolha, né, do que realmente ela precisa dentro de casa. Porque ela recebe um cartão e ela vai ao mercado e ela pode escolher. Porque muitas vezes a cesta chega com os alimentos, mas não chega a carne, né, e não tem o gás, por exemplo, mas ela pode sim fazer as suas compras. Então, se você quer ajudar as mães das favelas, as mães das periferias, entre no www.cufago.com.br e ajude essa ação humanitária a conseguir chegar a mais periferias aí do estado de Goiás. Tá legal. Breno, gostaria de agradecer demais pela sua participação aqui, parabenizar, incentivar mais uma vez o trabalho da CUFA. Fique à vontade, o Sistema Sagres está sempre disposto a abrir esses canais de divulgação. Parabéns mais uma vez pelas iniciativas e que possamos juntos, de certa maneira, contribuir também para a erradicação da pobreza. Grande abraço, Breno. Eu que agradeço, grande abraço a todos e obrigado ao canal Sagres por abrir esse espaço. Isso mostra a responsabilidade social de vocês. E a gente está aqui, continuamos o trabalho, vamos juntos e estamos à disposição. Até mais. Até mais. Nós conversamos com o Breno Cardoso, que é presidente da CUFA, é a Central Única das Favelas. Eu vou repetir, vai no Instagram, através do Instagram você conhece o perfil da CUFA Goiás,
CUFA, CUFA Goiás Central Única das Favelas Oficial. É o Instagram, que você pode mandar lá o seu recado, a sua DM, o seu direct e saber como você pode colaborar, como você também pode fazer parte das várias iniciativas da Central Única das Favelas. Ao abordarmos esse tema, o Sistema Sagres contribui com 2 objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora há pouco eu falei da erradicação da pobreza. Também temos a ODS 10, da redução das desigualdades. Então, ODS 1, erradicação da pobreza, e ODS 10, redução das desigualdades. É o Sistema Sagres procurando, através de sua comunicação em tom maior, também contribuir com a erradicação da pobreza.